Irmãos, nós vamos concluir aquele estudo que começamos domingo passado. Pela repercussão desse tópico, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, eu acho que fizemos bem em aproveitar o evento e tirar algumas lições importantes. Os que não estavam aqui domingo passado, só recordando, no mês de julho, a comunidade evangélica nos Estados Unidos foi abalada com a notícia de um pastor chamado Joshua Harris, que era pastor há mais de 20 anos, servindo em grandes igrejas, escreveu um livro que vendeu mais de 1 milhão de cópias e, especialmente, o tema do livro, que era sobre pureza, sobre como rapazes crentes podem se aproximar de moças que temem a Cristo, como desenvolver um relacionamento onde não exista impureza, fornicação, preparando para um casamento que agrada a Deus, para evitar, inclusive, a tristeza do divórcio. Um livro com princípios muito bons, que se tornou assim quase uma leitura obrigatória para filhos e dos crentes nos Estados Unidos e em outros países. Foi traduzido para várias línguas. A surpresa, então, foi que esse homem veio a público dizer que estava deixando a mulher. Imagina, alguém que lutou tanto para evitar o divórcio, ele chega para dizer que estava deixando a mulher, e mais do que isso, estava deixando a fé, não era mais um cristão. Uma coisa bastante séria e que faz a gente pensar nele e em nós também. Também pensar nos milhares que devem estar desorientados depois de ouvir essa notícia. Tá? É um impacto muito grande, não só no mundo evangélico, mas como ele era um autor que vendeu muito, era conhecido fora dos meios evangélicos. E tudo isso deve nos fazer pensar, à luz das Escrituras, o que significa isso, que lições nós podemos tirar, por que alguém chega a esse ponto, ou talvez responder perguntas como essa: é possível alguém perder a fé em Jesus Cristo? É possível alguém cair ao ponto de não mais crer em Cristo como dizia que cria antes? Então, tem muitas coisas relacionadas com isso e eu acho que lições importantes que devemos aprender, e eu espero que isso possa ajudar a nossa igreja e outros também. Como temos a vantagem de poder colocar hoje na internet esses estudos, eu sei que domingo passado nós veiculamos e, segundo o Johnny, já mais de 400 pessoas assistiram, né? Mesmo porque esse assunto é um assunto que está chamando a atenção, né? Muita gente está querendo uma explicação e entender tudo isso. Então, creio que vale a pena a gente refletir um pouco sobre esta situação e tirar lições para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe agora. Pai de amor, queremos dar graças porque o Senhor nos dá esse momento tranquilo para estudar a Sua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito conduza os nossos pensamentos, que o Senhor nos ajude a pensar de modo justo, equilibrado, que nós possamos também estudar esse tópico com espírito de humildade, lembrando a advertência do apóstolo Paulo, que diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que nós possamos, Senhor, enquanto observamos essa situação difícil na vida desse homem, olhar também para a nossa vida e para o nosso coração e perguntar se de fato estamos firmados no Senhor, se os nossos pés estão na rocha que é Jesus Cristo. E se não, Senhor, pedimos que tenha misericórdia e o Senhor traga compreensão, traga quebrantamento, arrependimento e salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse momento agora, enquanto estudamos esse assunto à luz da Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o título que demos foi A Tragédia de Joshua Harris, e aqui a nossa continuação. Dissemos na semana passada
que as coisas pareciam um pouco confusas, com algumas peças faltando, a fim de podermos entender a realidade por trás das novas posições desse ex-pastor Joshua Harris. Aos poucos, novos e tristes fatos aparecem, mostrando melhor aquilo que antes não era percebido com nitidez. Falamos sobre o problema da aparente paixão por uma causa acima da paixão por Cristo, e hoje vamos ver alguns outros problemas visíveis com Joshua Harris. Talvez podemos começar lendo um texto na segunda epístola de Pedro. Eu menciono esse texto um pouco adiante, mas seria bom lermos logo agora no início. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Pedro escreve para advertir a igreja sobre os falsos mestres, sobre aqueles que se introduzem, às vezes, no meio do povo de Deus, se tornam líderes e referenciais, inclusive de ensino, mas que, com o passar do tempo, eles se desviam, abandonam aquilo que antes eles diziam crer e se tornam uma grande causa de tropeço. Isso sempre aconteceu. Temos aqui no Novo Testamento, nas epístolas, no início da fé cristã, já essa situação sendo tratada por Paulo em algumas epístolas e especialmente na segunda epístola de Pedro. Também Paulo trata disso na epístola a Timóteo. Judas é uma pequena epístola também dirigida para esse tópico. É interessante que Judas, ele até muda o assunto, ele começou a tratar, ele diz sobre a comum salvação, mas diante da situação de falsos ensinos se introduzindo na igreja, ele mudou o tópico e a sua epístola, que é pequena, mas é densa, cheia de conteúdos, terminou tratando desse assunto de defesa da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esse problema de negação da fé, de virar as costas para o caminho que antes a pessoa dizia abraçar, não é uma coisa de hoje, infelizmente. Na Escritura nós temos orientação para lidar com isso. Então, capítulo 2 de Pedro, não vamos ler o capítulo todo, é um texto com informações bastante interessantes sobre o assunto, mas leiamos a partir do verso 17, onde Pedro está concluindo o seu argumento. Ele diz: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Note bem, são expressões muitíssimo fortes. De fato, Pedro está dizendo: esses tais estão condenados eternamente. Note bem o pessoal que vai ver na internet. Não estou dizendo que Pedro está falando de Joshua Harris, eu estou dizendo que é uma situação parecida que aconteceu no passado e que o apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, num texto inspirado, ele diz que essas pessoas, que ele diz, seguem o exemplo de um terrível, enganoso, falso profeta do Antigo Testamento, Balaão, lembram dele? Pedro diz: esses tais, com essa mentalidade, para eles está reservada a negridão das trevas. Essa é uma forma, é um eufemismo para atenuar a expressão condenação eterna, inferno. Tá? Então, é isso que Pedro está dizendo. Verso 18: portanto, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, isso é, de orgulho, de soberba, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. E aqui eu acho que Pedro parece que está escrevendo para hoje, diante de situações que estamos vendo, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado, olha essa observação, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se
o seu último estado pior que o primeiro. Isso é muito sério, muito sério. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, e é interessante o verbo conhecer, a ideia, eles realmente conheceram, não eram pessoas que estavam na periferia, eles tiveram o conhecimento da justiça, do caminho da justiça, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Veja isso. Qual é o adágio? O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Minha pergunta, uma pergunta básica aqui. Será que um verdadeiro convertido poderia ser comparado a uma porca ou a um cão voltando ao seu vômito? Absolutamente. Por que a porca lavada volta ao lamaçal? Porque a sua natureza, ela continua com aquela natureza que a atrai para o lamaçal. Não houve uma mudança. Se ela deixasse, se ela vencesse a natureza suína e se tornasse adquirisse a natureza equina, então ela não iria voltar para o lamaçal, porque ela não tem a mesma natureza que tinha antes, entende? Quando a Bíblia compara os servos de Deus, eles não são comparados com cão e porco, são comparados com ovelhas que ouvem a voz do pastor e seguem. Então é importante lembrar isso. Vejamos então algumas observações aqui no nosso estudo, vamos fazer referência. Pois não. Esse conhecê-lo, a palavra conhecê-lo no original, é semelhante àquela lá de José que não a conheceu enquanto? Provavelmente. Eu estou sem o texto original aqui, mas eu creio que sim. Conhecimento que vai além de simplesmente isso, de coisas superficiais. É um conhecimento realmente mais profundo. Então, vimos semana passada o problema da paixão por uma causa ao invés da paixão por Cristo. Hoje queria observar esse ponto, que eu acho que é um problema visível em Joshua Harris, que é a ausência de fé verdadeira e bíblica. Ausência de verdadeira fé bíblica, tá? Claramente, essa fé bíblica não existe. É difícil deliberar acerca da fé que alguém possui ou afirma possuir. Claro, é difícil por quê? Porque isso é uma coisa interna, né? Não existe um aparelho para medir se você tem fé ou não. É difícil deliberar, exceto se a pessoa externar aquilo que está no seu coração. No caso de Joshua Harris, não precisamos conjecturar, pois ele mesmo declarou, e aqui são as palavras dele: por todas as medidas que eu tenho para a definição de cristão, eu não sou um cristão. Então, ele está dizendo isso, né? Simplesmente a boca fala do que está cheio o coração. Então, ele está dizendo. E quando ele diz, por todas as medidas que eu tenho, eu não sou um cristão, nós estamos falando de um homem que conhece essas medidas. Um homem que, por mais de 20 anos, foi um estudioso, um escritor, um pregador, um líder famoso mesmo, quase a nível mundial. Então, não é um novo convertido que tinha uma noção geral do que significa ser um cristão. Não, ele tem uma noção real. E observando isso, ele diz, eu não sou um cristão. É ele que está afirmando isso. Esse ponto explica o anterior. Qual é o anterior? Paixão pela causa e não por Cristo. Esse ponto explica o anterior. Se eu não tenho real conhecimento de Cristo, o máximo que posso fazer para me aproximar do cristianismo é me envolver na defesa das suas causas. Eu posso defender as causas do cristianismo sem ser um cristão. Ao ouvir o próprio Joshua declarando que não é cristão, depois de passar mais de 2 décadas como reconhecido líder cristão,
muitas perguntas se levantam. Por exemplo, como ele conseguiu se manter por tanto tempo fazendo o papel de um discípulo de Cristo? O que teria precipitado a sua tardia revelação? É possível um verdadeiro cristão perder a sua fé, ou seja, alguém que era cristão deixar de ser cristão? Algumas perguntas importantes para considerarmos. Primeiro, é bom lembrar que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O teste da verdadeira fé não está em usar as palavras certas, ou cantar as músicas certas, tá? Ou vestir as roupas certas. Não. O teste da verdadeira fé está mais em viver de maneira certa. Nessa parte do Sermão do Monte, Jesus está exortando sobre a triste situação de muitos que, no juízo final, e isso é triste porque aqui não tem mais como retornar, é perante o juiz, é o último momento antes da eternidade, ou em alguns já passaram, já tem a experiência da condenação com receber apenas a sentença final do juiz, serão reprovados apesar da lista considerável de ministérios feitos em nome de Jesus. Externamente, nada parecia errado com essas pessoas. Tudo correu bem, até o momento crítico, quando Jesus lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Isso nos lembra as palavras do Senhor por meio do profeta Isaías, quando disse, olha o que está registrado em Isaías 1,13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Em outras palavras, o que seria o ajuntamento solene? Um culto, um encontro para adoração ao Senhor. E o Senhor está dizendo, é muito fácil e possível. Enquanto se faz um culto, um ajuntamento solene também está trazendo iniquidade perante o Senhor. E o Senhor diz, eu não suporto isso. Judas andou com Jesus. Lembra disso? Dando toda a impressão de ser um verdadeiro discípulo. Ele conseguia se portar tão bem que os demais apóstolos não podiam suspeitar. Até o último momento, João capítulo 13, que narra os eventos finais na vida, no ministério de Jesus, você nota que ali, nos últimos momentos, os discípulos ainda não têm percepção da falsidade de Judas. Eles continuam sem notar que Judas não é realmente um discípulo de Cristo. João 13, 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. O que é isso? O plano da traição. Jesus já sabia, que ele estava arquitetando esse plano. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Até o último momento, não tinham a menor suspeita, porque se tivesse uma suspeita só, por que Jesus teria dito isso para Judas? Uma expressão meio enigmática, que tem que fazer, faz depressa, num momento tão solene. O que está por trás disso? Não, eles não conseguiam ter uma noção do que estava acontecendo. Ou seja, ele estava falando diretamente com Satanás, né? Com Judas. Mas o versículo dele diz que Satanás entrou nele? Exato, mas eu perguntei isso porque, pela forma como eu interpretei, parecia assim, eu sei que era com Judas, como se ele tivesse direcionado com um pensamento que não podia. Não, ele está dirigindo-se a Judas mesmo, embora, evidentemente, Judas já está sendo conduzido por Satanás, como diz o texto, Satanás entrou nele, Mas é com Judas porque ele não perde a consciência em nenhum momento, Ele continua
em condições de dizer sim ou não, está entendendo? Raciocinando. Exatamente, mas exatamente, não está endemoniado a ponto de perder a capacidade de pensar, não. Exatamente, né? Então, Paulo teve companheiros dedicados que deserdaram no final. Aí está escrito, 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Por que abandonou? Amou o presente século, tá? Entregou o coração ao mundo, ao sistema em que ele estava envolvido. Na carta aos Hebreus temos advertências acerca de pessoas convencidas, mas não convertidas a Cristo. A carta a Hebreus é uma carta com as advertências bastante severas, que às vezes até confunde os que estudam. Alguns chegaram bem perto da salvação, mas caíram, ficando sem chance de arrependimento. Sem chance de arrependimento. Pedro fala, isso está em Hebreus 6:6, também Hebreus 10:26-31. Pedro fala daqueles que, por meio do conhecimento de Cristo, haviam escapado das contaminações do mundo, são novamente enredados e são vencidos. Esses atingem um ponto sem volta no comprometimento com o pecado, e o seu segundo estado se torna pior que o primeiro. Por quê? Porque, apesar da aparência, nunca tiveram a sua natureza mudada, tornando-se ovelhas de Cristo. A conclusão triste acerca desses é: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tudo isso explica uma dúvida que às vezes perturba alguns. É possível um genuíno cristão perder a fé? A resposta bíblica é não. Tem alguns que entendem que sim, né? Por exemplo, quem acredita que se perde a salvação, eles acham que você pode, por pecado, por algum desvio, perder a salvação. E depois se arrepender, voltar, você ganha novamente. Salvação não é coisa que nós ganhamos por nosso esforço, por nossa justiça. Salvação é um dom, é um presente do Senhor. Os dons de Deus, Paulo diz, são irrevogáveis. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar, nem mesmo os nossos pecados. Salvação é obra de Deus. Ao Senhor pertence a salvação, diz o profeta Jonas. Então, é Deus que opera e é Deus que sustenta, tá? Então, não existe biblicamente essa possibilidade de alguém que era um cristão e deixou de ser. Ele simplesmente não tem mais a fé em Jesus Cristo. Biblicamente isso não é possível. Não é possível. Estou dizendo biblicamente. Se você for analisar por outros padrões, parâmetros, tudo bem. Os apóstatas nunca foram cristãos, embora alguns sejam bem parecidos. Uma vez que fomos unidos com Cristo, nada pode nos separar. É uma união indissolúvel. Aqueles que saíram do nosso meio, diz o apóstolo João, nunca foram dos nossos. Agora, preste bem atenção, não estamos falando aqui a pessoa que mudou de igreja, saiu da nossa igreja porque não era salvo. Não é a nossa igreja que salva não, tá certo? Aqui a ideia é abandonar a fé, negar a fé. João diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19. Segundo, a prolongada permanência de Joshua Harris no ambiente cristão deve-se ao perigoso efeito do legalismo. E aqui acho que é o coração da nossa discussão, é isso aqui, o perigoso, o terrível, a maldição do legalismo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pelo testemunho do próprio Joshua,
ele foi criado em um ambiente familiar bastante restrito e legalista. É bem provável que o seu coração tenha sido capturado pela ideia de que seguir determinadas regras torna uma pessoa cristã. E aqui, irmãos, especialmente hoje, Dia dos Pais, é um bom alerta para nós pais. O que é que nós estamos mostrando para os nossos filhos sobre a essência do cristianismo? O que é verdadeiramente ser um discípulo de Cristo? É ter umas regras, é ir para a igreja, fazer uma oração antes do almoço, que eu acho que às vezes nem isso mais está acontecendo, infelizmente, mas é simplesmente se acomodar a algumas determinadas regras e costumes e pronto. Cumpriu aquelas regras, então eu sou um cristão. É isso que nós entendemos como ser um cristão. Os nossos filhos veem uma mente transformada, um coração transformado, verdadeiro temor do Senhor e não temor dos homens, compromisso com a palavra de Deus, acima de tudo, que se estende não somente para assistir um culto ou fazer uma leitura, mas que se estende para a vida toda, em termos da forma de pensar, dos valores que você tem, a forma dos alvos que você coloca, em todas as coisas, não simplesmente na parte externa, a maneira como você se porta, a maneira como você exerce a sua profissão. É isso que nós estamos mostrando para os nossos filhos, alguém que foi transformado, que não é mundano, não tem uma mentalidade mundana, mas foi transformado por Jesus Cristo. Então, é importante lembrar disso. Essa semana, alguém me encaminhou um vídeo dele, do Joshua. Na verdade, ele já começou a dar palestras. Eu vou fazer aqui um julgamento, sei que não deve nos julgar para não ser julgado, mas só uma suspeita. Joshua ficou riquíssimo, com 1.200.000 cópias do livro. Ele vai ganhar mais um monte de dinheiro com o próximo livro, contando por que o outro livro estava errado. E já começou a fazer palestras, com certeza não é coisa de graça, não é palestra barata. Imagina as pessoas que por muito tempo combateram as ideias dele, e agora ele está do lado deles. Imagina o movimento nas grandes cidades, nos hotéis, no centro de convenção. Esse homem vai hoje dar uma palestra para mostrar que nós estávamos certos. E ele já começou. Ele é um cara muito inteligente, e isso é o perigo. Fala muito bem, a palestra que eu ouvi dele parece aquelas produções do Steve Jobs, o jeito de falar, bem articulado, tudo memorizado, um esboço assim na cabeça, como é que o cara conseguiu seguir tudo isso? Fosse eu tinha enrolado todinho. Fala direitinho, uma coisa organizada, seguindo ponto por ponto, sorrindo, sempre alegre, feliz, a expressão assim de alguém que está cada vez melhor, e a multidão assim de olhos vidrados nele, né? Então, certamente ele vai conseguir fazer agora uma outra onda, né? Negando, desfazendo aquilo que antes ele defendia. Então, preciso entender bem essa posição que ele assume hoje, e se ele não é cristão como ele diz, então ficou no meio cristão por um bom tempo, e agora vai ter uma outra bandeira que vai trazê-lo, talvez ainda mais fama do que antes a outra tinha lhe dado. Precisamos considerar essas coisas. Pensemos um pouquinho sobre o legalismo. Quando o apóstolo Paulo iniciou o seu ferrenho embate contra os judaizantes, ele sabia que a essência da fé evangélica estava em jogo. Paulo se assustou vendo o perigo da corrupção do evangelho, e era pouca coisa, irmãos, naquele caso com o apóstolo era pouca coisa. Paulo pregou que a salvação era pela fé em Cristo, e alguns
cristãos ou ditos cristãos vindo dos judeus convertidos em Jerusalém, que eram judeus, tinham abraçado o judaísmo e agora abraçaram o cristianismo, eles diziam simplesmente isso: tudo bem, a fé é o instrumento pelo qual somos salvos, nós temos que crer em Cristo, é Jesus que opera o sacrifício que aplaca a ira de Deus, sem Cristo não há salvação, mas para ser salvo tem que observar determinadas coisas. Ninguém está tirando Cristo, mas tem uns acréscimos, pouca coisa, mas é condição para ser salvo. Por exemplo, lá em Gálatas, problema da circuncisão dos judeus, tem que ser circuncidado. Em Colossenses tem o problema dos alimentos, não toca nisso, não come isso, não faz aquilo. Observar determinadas cerimônias, então tem que ter esse sistema. Sem observar essas coisas, você não pode ser salvo. Cristo não é suficiente, tá certo, Cristo é importante, mas tem um acréscimo a mais. Sim. Eu também acho que está lá. Então, a grande questão é essa: Cristo não é 100%. Paulo diz, se for 1% fora disso, se for o homem tiver 1% de contribuição, então Cristo não é suficiente. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo consumou completamente a obra de salvação. Nós apenas recebemos pela graça do Senhor, através da fé, esse presente eterno. Mas a nossa contribuição para a vida eterna é absolutamente nenhuma. Sim, Rodrigo. Acho interessante observar que deve-se que Paulo, Jesus Cristo, a gente vê como algo principal na exaltação dele, exatamente os fariseus. Exato, exatamente. Eles vestiam de toda uma capa de santos e, na verdade, desviavam vários. Exatamente. Jesus diz, eles nem entram nem deixam os outros entrarem, né? Eles rodeiam o céu e a terra para fazer um prosélito e depois de terem feito, tornam filhos do inferno 2 vezes mais. É algo muito, muito sério. Então, Paulo se assustou. Talvez para a gente fosse uma coisa pequena, mas Paulo disse, não é pequena não. Está corrompendo a mensagem do Evangelho. Se a salvação depender 1% do homem, então o homem tem do que se gloriar. O sacrifício de Cristo não foi suficiente. Isso é muito sério. A reação de Paulo pode parecer exagerada, mas ele estava certo, pois o falso evangelho afastava as pessoas de Cristo e as aproximava de um sistema moralista que parece bonito aos olhos das pessoas, mas é enganoso e leva à perdição eterna. Vendo que alguns estavam pervertendo o evangelho de Cristo, Paulo afirmou: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, isso é, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Gálatas 1, 8-9. O legalismo é um sistema que eleva o homem e rebaixa a glória de Deus. Se o homem pode ganhar a salvação observando mecanicamente uma lista de regras, mesmo que sejam boas, isso significa que o homem pode resolver seu problema espiritual sem a necessidade de Cristo. Se fosse este o caso, teríamos que concluir, como Paulo disse, que Cristo teria morrido em vão. Gálatas 2, 21. Se o homem pode resolver por si mesmo a sua inimizade com Deus, os conceitos acerca da justiça, da santidade, da ira de Deus deveriam ser redefinidos. Por esse raciocínio, o homem não seria tão corrompido e Deus não seria tão santo, uma vez que a sua ira poderia ser apaziguada ou aplacada à parte da sua própria intervenção. O grande problema que nós temos é que é a ira do santo Deus, do Deus eterno, que está sobre nós. Quando a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar o perdido, veio salvar o perdido dele mesmo.
porque é a ira dele que estava sobre nós. É o Senhor protegendo os seus escolhidos da ira dele mesmo. E só ele podia fazer isso. A Bíblia ensina que o homem tem uma dívida eterna, pois o pecado é uma transgressão contra o Deus eterno. Assim, somente um ser infinito poderia solucionar um problema infinito. Essa é a razão que o inferno é chamado de perdição eterna. Alguns dizem, mas é demais, é exagerado. Por que alguém vai sofrer a penalidade eterna? É porque o juízo ou o castigo é proporcional ao crime. Conforme a gravidade do crime, mesmo na justiça humana, você vai receber uma maior ou menor penalidade, não é isso? Há determinadas coisas que são agravantes, que na hora que o juiz vai dar a sentença, levando em conta determinadas coisas, a penalidade é muito maior. Se alguém consegue cometer um crime contra o ser maior, eterno, se alguém consegue agredir o Deus eterno, o seu crime tem um peso eterno, porque foi contra uma pessoa eterna. Se é um crime eterno, para ser justo, o juízo tem que ser eterno. É por isso que o inferno é chamado lugar de perdição eterna. E é terrível, terrível só imaginar isso. Só imaginar isso. Mas é assim que a Bíblia apresenta, é assim que o Evangelho é nos dado na Escritura. Por isso a salvação jamais será obtida por obras de justiça que venhamos a praticar. Em Tito 3,5, Paulo diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O verdadeiro cristão não é a pessoa que se conforma a regras, mas é alguém que alcançou misericórdia, recebeu nova vida, é habitado pelo Espírito e é livre em Cristo. Essas coisas é que realmente definem um verdadeiro cristão. Terceira coisa, a tragédia de Joshua Harris nos ensina o quanto precisamos conhecer as Escrituras, a fim de sermos aptos para julgar todas as coisas, retendo o que é bom. Quem tem conhecimento superficial da Escritura pode ter uma fé dependente do ensino dos homens. Quando isso acontece, a instabilidade e o desvio dos homens afetam fortemente seus seguidores. Para não sermos levados ao redor por todo o vento de doutrina, é necessário compreender e abraçar a cosmovisão bíblica. Cosmovisão bíblica, não apenas a religião bíblica. É muito fácil abraçar a religião dita bíblica, sem, de fato, entender a realidade pelos padrões da Escritura, ter uma visão de mundo à luz da Escritura. Tá certo? É preciso, e aqui eu toco em alguns pontos, que vai compor uma verdadeira cosmovisão bíblica. É preciso relacionar a vida prática, àquilo que a Bíblia revela sobre Deus, por exemplo. Quem é Deus? Como Ele é? Qual é a sua natureza? O que Ele tem a ver, por ser quem Ele é, o que Ele tem a ver comigo? O que Ele tem a ver comigo quando eu estou trabalhando, ou dirigindo, ou conversando com alguém, ou cozinhando, dormindo ou acordado? O que tem a ver esse Deus comigo? Essa é a cosmovisão bíblica, não é um artigo de fé, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Não é só isso, Ele é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas é mais do que isso. Vamos pegar a expressão, creio em Deus Pai, ok, creio em Deus Pai, ótimo. Então vamos aproveitar a pergunta de Malaquias, o Senhor disse, se eu sou Pai,
Onde está a honra para comigo? Né? Então eu posso admitir que ele é o Deus Pai, mas eu posso viver como se ele não fosse absolutamente, tivesse nada a ver comigo como um pai em relação ao filho. Seria o que nós podíamos chamar de ateísmo funcional. Lembra que uma vez dei uma palestra sobre o ateu cristão? Ateu cristão, é isso mesmo. Ele não é um ateu professo porque ele diz que crê em Deus, mas a vida prática, funcionalmente, ele é um ateu, porque simplesmente não faz a menor diferença na vida dele se o Deus Pai Todo-Poderoso existe, é santo ou não. Ele é um ateu que não se declara adepto do ateísmo, mas na prática, na vida, ele vive como se fosse. Então, cosmovisão cristã tem a ver com isso. Quem é Deus? Deus existe? Acho que concordo com o Albert Muller, ele diz as duas perguntas principais na vida que você tem que responder é, primeiro, Deus existe? Segundo, se ele existe, quem é ele? Como é que eu sei quem ele é? Ele existe e ele se revela. Dessas duas perguntas depende toda a existência. Tá? Um cristão ele tem resposta para essas duas coisas, mas a resposta dele transforma a sua vida. Ele vive diferente porque ele responde essas duas perguntas como a palavra de Deus responde. Então, primeiro, teria que levar em conta isso. A pessoa de Deus, a revelação de Deus. Muito bem, quem é Deus, como ele se revela, ok? Um cristão, note bem, ninguém é obrigado a ser cristão, não. Você pode deixar de ser se quiser e assuma as consequências. Só estou dizendo que para ser verdadeiro cristão, por exemplo, você teria que ter na escritura cristã a sua regra de fé e prática. Está entendendo? E aí você vai ver muitas outras coisas, muitas ideias e tal, e você diz, peraí, mas o que é que diz a escritura? Deus se revela aqui. A palavra de Deus diz, ok, então se a palavra de Deus diz, acabou a confusão. Não se discute mais. Deus tem a palavra final. Por quê? Porque cremos como cristãos que essa é a palavra de Deus. Amém? Amém. Todo mundo crê nisso? Espero, né? Esta é a palavra de Deus. E quando essa palavra é tida como a palavra de Deus e autoridade, eu fico abaixo dela. Ela está acima de mim em todas as coisas. Estou zangado, chateado, bravo, chutando a porta. Opa, peraí, que história é? O que a palavra de Deus diz sobre a maneira como eu devo reagir quando as coisas não saem como eu queria? Por mim eu ia... Opa, mas não é por mim. Deus, o Pai Todo-Poderoso que criou os céus e da terra, Ele tem me dado os seus preceitos. Como é que eu devo relacionar essa palavra com a minha vida prática? Entende? Pareceu uma boa oportunidade, um grande negócio, ganhar um bom dinheiro, mas é através de corrupção, de engano, de comprar uma nota fiscal ou vender, de mudar uns números. Não, eu sou cristão. Se eu sou cristão, a palavra do Senhor está sobre mim. Para ser um verdadeiro cristão, nessa hora eu digo, peraí, Deus diz assim, e eu vou seguir o que Ele diz, porque eu creio que o Senhor se revela aqui. Verdadeiro cristão que não é um legalista, ele vive assim. A verdade da Escritura faz parte do seu dia a dia, não é um instrumento religioso para o fim de semana. É o dia a dia. Meus irmãos, eu não sei nem se posso chamar mais todo mundo de irmãos, mas preste bem atenção nisso. Paulo dizia para os coríntios, examinem se estão na fé. A pior tragédia seria qualquer um de nós estar incluído naquele grupo de Mateus 7, depois de ter ouvido tanto, ter tido conhecimento da Escritura, mas continuar vivendo como uma porca lavada no seu lamaçal, até o último dia, para ouvir de Cristo, nunca vos conheci. Seria a pior tragédia. De fato, eu concordo com Pedro, ele diz, era melhor que não tivesse tido esse conhecimento, né?
É muito melhor, porque se você se aproxima da Escritura, sem querer a Escritura, você cria uma sensação falsa de que é um cristão. E falso cristão não está salvo, não. Né? Então, era muito melhor estar lá fora, no mundão mesmo, dizendo, não, eu estou no mundo, eu estou perdido, do que estou aqui, estou assim, né? Sei não, vai dar certo, não vai dar certo, não. Exatamente. Uhum. Porque a coisa que pode nos salvar é o sacrifício de Cristo. A gente claro. já sabe disso, já conhece. Já provou, mas dá uma seita. Isso. Não tem mais. Não tem uma coisa superior. Exato. Exatamente. Isso. Então termina sendo muito mais perigoso ser um quase crente do que ser um incrédulo total. Não é? É melhor assumir uma posição de incrédulo, porque pelo menos você não tem a falsa sensação, não, mas eu estou indo bem. Não, eu não estou não tenho nada a ver com Escritura, não tenho nada a ver com Cristo, não tenho nada a ver com adoração, não, eu estou vivendo a minha vida. Esse aqui pelo menos sabe que está cego, né? Sabe que está perdido. Pior perdido é o que acha, pensa que foi achado e continua perdido. Mas é essa advertência de Hebreus 10, né? Pecado deliberado, isso é, você conhece, a única saída é o sacrifício de Cristo, não tem jeito, aí você despreza isso e continua vivendo deliberadamente. Pronto, se o sacrifício de Cristo, que um dia você diz lhe salvou, não tem mais efeito, o que é que mais vai se aplicar para você? Não tem saída mais. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre o Ronaldo. Sim, sim. Fantástico, a gente não tem nome. Aí ele disse que houve um determinado momento em que ele foi orientado a mentir. Ele iria voltar para o presídio. Sim. E ele disse, olha, fulano, eu sou um crente de Jesus Cristo. Tal coisa eu fiz, a outra coisa eu não fiz, mas eu vou dizer a verdade para eles. Eles não têm prova do que você vai Isso. deixou de fazer ou fez. Você pode ser beneficiado. Senão eu sou um crente de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. No final ele disse a verdade perante a represa, e no determinado momento do processo ele foi e não havia prescrito. Então Deus honrou. Isso. Isso é uma maneira de mostrar a cosmovisão bíblica aplicada à existência. Isso. Exatamente. Porque a cosmovisão, nós precisamos entender que ela orienta a nossa vida. Sim. Quando nós fomos, não sei quantos de vocês estavam aqui, os que já estavam quando o Ronaldo foi preso, né? Foi julgado. Nós fomos visitá-lo na prisão lá, ali no centro, onde eles capturam para depois levar para o presídio. Era uma quinta-feira à noite, fomos lá, a mãe dele chorando, a Renata, todo mundo. Eles trouxeram o Ronaldo algemado para a gente falar com ele, né? Ninguém tinha visto o Ronaldo, estava todo mundo querendo vê-lo. E eu lembro muito bem ele dizendo para a mãe dele, mamãe, não se revolte contra a justiça. Deus tem a sua providência, eu fiz, então nós temos que submeter à justiça. Eu estou pagando pelo que eu fiz. Deus está no controle. Isso é cosmovisão bíblica. Com a algema nos braços, dizendo, Deus está no controle, eu estou simplesmente recebendo o que eu mereço. Né? O contrário seria, como é que eu posso mentir aqui e dar um jeito para não ter que ir para o presídio? Né? Essa é a grande diferença, irmãos. Essa é a grande diferença entre verdadeira pessoa transformada e alguém acostumada com o Evangelho. Mas também pode ser nas pequenas coisas. Claro. Ser cristão é só realizar coisas notáveis, digamos assim, mas às vezes a gente mesmo se corrompe, quando a gente sabe que tem que colocar o carro no supermercado num lugar, colocar assim, as leis, as regras que Deus permitiu que os homens estabelecessem. Sim. Mesmo que a gente não concorde, a gente também tem que obedecer e mostrar isso para os nossos filhos. Claro, com certeza. Obediência às autoridades em todas as áreas. Sem dúvida, mesmo que nós tenhamos que sofrer a consequência, né? Então, voltando a isso. Relacionar a vida à revelação, relacionar a vida com as informações bíblicas sobre a origem, a finalidade de todas as coisas, sobre quem é o homem, a sua necessidade de redenção,
Tudo isso. Por exemplo, hoje o Joshua Harris, ele tem um novo conceito de verdade, de amor, de ética sexual. Ele mudou completamente, tá? Então significa que para ele a cosmovisão cristã não funciona, porque se ele tivesse ainda o que ele dizia ter, ele ia dizer, ok, tem muita gente advogando isso e tal, mas o que é que a Bíblia diz? Então, eu vou continuar com a Escritura, porque o homem é pecador, ele é enganoso, o coração é corrompido. A argumentação é bonita, mas se vai contrária à palavra de Deus, eu não vou abraçar. Hoje ele está abraçando, ou seja, realmente ele já não vive, não assume mais uma postura de cristão, porque declaradamente ele está dizendo, não, já não me preocupo nem abraço o que a Bíblia diz. Mas ele vai sofrer muito, porque ele deixou um testemunho semeado, que ele está contradizendo, isso vai ser um inferno. É uma coisa séria. Eu até comento um pouquinho aqui, o efeito disso, né? O efeito. À medida que nos deparamos com novas situações e proposições, né? Irmãos, não esqueça do que Jeremias diz, o coração do homem é desesperadamente o quê? De que homem? Isso mesmo, eu gostaria que lembrasse disso, que lesse o versículo assim, o meu coração é desesperadamente, quando a gente bota o homem, diz assim, ele, olha, tudinho, coração corrompido, eu não, né? O meu coração é desesperadamente corrupto, tendente ao mal, à desobediência, infelizmente está aqui dentro, é a carne, tá? Está aqui dentro. Não confie em você, não confie no seu julgamento. Ah, mas eu estou pensando, eu estou achando, eu tinha um professor que dizia, ninguém tem direito de achar nada. Quando dizia assim, professor, eu acho, ele ficava zangado, acha quem é você para achar nada? Você não tem que achar nada, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Escritura diz? Porque, meu irmão, tem muita coisa para a gente achar nesse mundo, viu? Tem muita coisa para se achar. E tem muitos raciocínios que as pessoas, mas eu acho. Não ache nada, não. Vá para a Escritura e veja se você tem fundamento que Deus diz. É assim que nós devemos testar as novas proposições. É bom e necessário ser ensinado por pessoas que são fiéis. Mas o alvo é que o ensino, se verdadeiro, deixe de ser do professor e passe a ser do aluno. Aqui é onde há um grande problema com gente acostumada em igreja. Você escuta o evangelho, escuta a doutrina e tal, mas é a doutrina da igreja, que por acaso eu estou nela, mas não é a minha doutrina. Está entendendo? Eu gosto dessa expressão de Paulo em Romanos 2,15, ele diz que o Senhor vai julgar os homens segundo o meu evangelho. Ora, o evangelho não era de Paulo, o evangelho é de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo é, eu sei, o evangelho é de Cristo, mas isso entrou na minha alma, hoje eu tenho o evangelho como algo meu, isso é algo que controla a minha vida, tanto que eu posso falar do meu evangelho. Não é só a doutrina de Cristo, é de Cristo, mas também é minha. Eu me apropriei e me submeti, abracei essa doutrina. Entende a diferença? Sim ou não? Muito bem, pois vamos para frente. Pelo visto, Joshua Harris foi acomodado ou condicionado à fé cristã. A experiência lhe ensinou a linguagem e os modos aceitos para alguém se denominar um cristão. O conteúdo da doutrina também lhe era familiar. O que faltou foi abraçar o evangelho e ser abraçado por ele, passando a viver de acordo com as Escrituras. A ausência da fé autêntica explica a posição extrema de Joshua, que Joshua está assumindo. Note bem, decepcionado e cansado de tentar ser o que não era, ele abandonou suas posições anteriores e foi para o extremo oposto. Isso é que é curioso, para o outro extremo. Antes, ele entendia que a relação com Deus era baseada na observância da lei, que não é, isso é legalismo. Agora parece ter abraçado o pensamento de que não devemos observar norma nenhuma. Antes, Deus era só lei, agora Deus não tem mais lei nenhuma. Entende? O extremo vai de um lado para o outro, não consegue manter um equilíbrio e dizer, não, está errado, o legalismo é assim. Mas o que está errado aqui não é a doutrina de Cristo, é o legalismo, é a maneira como eu vi. Deixa eu tirar o que não presta, julgar todas as coisas,
corrigir a minha visão e me equilibrar. Não, cristianismo é isso aqui, joga tudo fora e abraça exatamente o oposto. Entende? Eu acho que essa é uma indicação de que realmente não há fé bíblica. Essa é uma indicação. Quando simplesmente você pega o pacote inteiro, não é capaz, por exemplo, de parar e dizer: será que os meus pais não me passaram a ideia errada da fé? Tá, meu pai, minha mãe, eu mesmo me enganei, mas o que é que a Bíblia diz? Vou jogar tudo fora porque houve essa decepção? Eu acho que essa é uma indicação forte que de fato não havia verdadeira fé bíblica no coração. Agora, a Joshua não consegue equilibrar liberdade com responsabilidade. Em Gálatas 5,13 lemos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Sim, fomos chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu sou livre em Cristo. Não tem mais regras. Pronto, o legalismo, o pastor acabou com todas as regras. Pronto, pessoal, está todo mundo liberado. Espera aí. Nós somos servos uns dos outros pelo amor. Paulo diz: vede que essa vossa liberdade não faça tropeçar um irmão por quem Cristo morreu. O legalista ou libertino é aquele que diz: eu não estou nem aí. Eu não tenho regra mesmo, Cristo me salvou. E os outros irmãos que se lixem. Agora eu sou dessa posição aqui. Eu quero, é bom, eu acho que não tem problema, quem achar que resolva, eu não estou nem aí. Não é assim que a Bíblia ensina a usar a nossa liberdade em Cristo. Não é assim. Isso é uma indicação que talvez está um desequilíbrio para o outro lado. E de novo uma indicação que você perguntar: será que eu realmente sou um cristão? Porque eu não me importo com mais nada? Né? Os dois extremos são absolutamente perigosos. Depois de abandonar a causa cristã, Joshua está abraçando outra causa e já faz campanha por ela. Em termos práticos, ele parece determinado em se identificar com aquilo que antes reprovava com veemência. A sua participação na parada do orgulho gay em Colômbia, no Canadá, revela essa opção apaixonada por uma nova bandeira. Eu falei para vocês domingo passado que a coisa estava aparecendo aos poucos, né? Faltavam umas peças, a gente não conseguia entender. Na segunda-feira saiu a notícia, naquele domingo, talvez na hora que eu estava falando aqui, ele estava participando da parada do orgulho gay lá no Canadá. Parece que as peças vão começando a aparecer aos poucos, né? A coisa não é assim tão sem sentido, não. Tem algo por trás. Tá, tudo bem, eu ensinei o legalismo em termos do namoro de jovens, coloquei isso como se fosse caminho de salvação. Tá, mas eu vou jogar fora toda a ética bíblica agora, o ensino das Escrituras sobre o sexo, a diferenciação de sexo, e vou abraçar e levantar a bandeira agora de um movimento que nega completamente a ética bíblica. Entende? É algo assim bem estranho, mas já são fatos, já publicados. Pouco depois de anunciar seu divórcio e o abandono da fé, Joshua revela seus novos conceitos acerca de pontos fundamentais. No YouTube podemos acompanhar uma palestra recente na qual ele explica sua história e a necessidade que temos de evoluir. Claramente ele diz que ter uma posição definida não é bom, pois você deve estar aberto para questionar sempre, a fim de evoluir. O que é que os irmãos acham disso? Né? E ele diz claramente: quem tem uma posição fixa não cresce, isso não é bom. Como é que você vai avançar se você já chegou? Ninguém chegou, nós estamos todo o tempo nos reinventando. A linguagem é bonita, né? É o linguajar do mundo contemporâneo. Mas entenda o que é que está por trás disso. E é tão curioso que nessa palestra, a ilustração que ele dá é exatamente da teoria da evolução. Já pensou nisso? Com toda certeza, há pouco tempo ele negaria as teorias de Darwin. Agora,
Darwin se torna um modelo para explicar a necessidade de evolução. Ele diz, você tem que morrer, eu estou vivendo um tempo de muita dor, mas a evolução é assim, olha como aconteceu nas espécies, quantos milhares tiveram que morrer para que a evolução continuasse? Como é? O homem abraçou agora a outra visão completamente em todas as coisas, entregou o coração, ou assumiu, sei lá o que passa na alma de uma pessoa assim. Então, veja a que ponto, né, tem chegado. Nesse ponto, Joshua revela uma forma de pensamento bastante secularizada e mundana. É bom reconhecer os nossos erros, certamente devemos estar prontos para sofrer a dor que pode nos acompanhar quando precisamos dizer, eu errei, me perdoe. Mas, se pensamos biblicamente, o nosso alvo é chegar a uma posição onde não mais avançamos, porque chegamos à verdade. Sim, a verdade existe. E tudo que não passe no seu crivo é mentira. Essa verdade tem em Deus seu fundamento, é materializada em Cristo, é delimitada nas Escrituras, é explanada e aplicada pelo Espírito Santo. Manter a mente aberta para outras verdades significa que abraçamos o pressuposto irracional de que a verdade não existe, que tudo é relativo. Por isso, o conselho bíblico é que mantenhamos nosso entendimento sob criteriosa restrição. 1 Pedro 1,13. Né? Lá a expressão na atualizada diz, cingindo os lombos do vosso entendimento, é meio confuso. Isso é restringindo o seu pensamento, a sua maneira de perceber as coisas, colocando um limite e preparando-se para a ação. Sejamos criteriosos. Então, a posição cristã não é abrir os limites, você tem que ter a mente aberta. A mente aberta é um perigo. É um perigo. A mente aberta vai pegar muita coisa que não deveria. Nós devemos ter a mente fechada pelos padrões bíblicos. Por quê? Porque cremos que há verdade e há erro, luz e trevas. Não passou nisso aqui, nós não iríamos abraçar. É verdade. Boa, boa. A mente foi tão aberta que o cérebro caiu. É verdade. Manter a mente aberta significa isso. É complicado. Lições que aprendemos, irmãos. Vamos terminar com algumas lições aqui sobre isso. Exatamente. Claro. Se é verdade, não precisamos mais mudar, né? Por que Deus não muda? Porque Ele é perfeito. O que é perfeito não pode melhorar, não é verdade? Se melhorar, não era perfeito. Se é perfeito, Ele não melhora. E porque Ele é perfeito, também não piora. Ele é, eu sou. Pronto. Não pode piorar porque Ele é, não pode melhorar pelo que Ele é. Ele é a verdade, Ele é perfeito. Então, se chegamos nesse ponto... Eu gosto da expressão que o salmista de Salmo 119 diz. Esse eu tenho visto que toda perfeição tem seu limite. O teu mandamento é ilimitado. Exato. Exatamente. Irmãos, algumas lições rápidas. Primeiro, o perigo da fama. Perigo da fama. Ao contar sua história, Joshua diz que um dia, isso aqui ele disse mesmo, na juventude, ele pediu a Deus para escrever um livro que fosse capaz de mudar o mundo. Eu disse adeus ao namoro não mudou o mundo, mas no mínimo afetou grandemente uma subcultura, a subcultura evangélica, mudou uma geração, certamente. Uma pessoa pode se tornar influente e cair no laço da fama. Claro, sempre que você assume uma determinada posição, você vai ter alguma influência, não tem jeito. Nesse caso, o problema teria sido mais acidental do que proposital. Joshua vai na direção oposta. Por quê? Ele já partiu com sonho de grandeza. Esse alvo perigoso determinou seus pensamentos desde os primeiros momentos e parece ter sido a força propulsora do que ele viria a ser nos próximos anos. Com 21 anos, ele tinha esse sonho de escrever um livro para mudar o mundo. E ele disse que foi o que apareceu no livro, Eu Disse Adeus Namoro. Imagina isso.
Sim. Exatamente. Exatamente. O risco de ser mestre. Tiago 3,1 diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por várias razões, quando você se torna um professor ou líder, pessoas serão influenciadas por seus pensamentos. Infelizmente, a queda de Joshua não passará despercebida. Sua causa foi abraçada por muitos e sua deserção também será. Sobriedade da avaliação das pessoas. Paulo diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos esperar. Vamos dizer: mas fulano de tal é uma celebridade. Calma, vamos esperar. Quem é que realmente é aprovado por Deus? Vamos aguardar que um dia o Senhor virá e cada um receberá das mãos dele o louvor devido. Por enquanto, é melhor a gente ficar calado, com muito, muito cuidado, né? Com muito cuidado. Temos a tendência de ficar impressionados com pessoas hábeis na obra de Deus. Se não tivermos cuidado, facilmente poderemos deixar de olhar para Cristo e ficar contemplando as celebridades. Essa é uma posição errada e arriscada. Conclusão. A história de Joshua é uma tristeza por múltiplos motivos. A família está destruída, igrejas e ministérios abalados, muitas pessoas motivadas a abraçar preferências e estilo de vida contrários às Escrituras. Tudo isso é muito forte e triste, mas além disso, Joshua declarou que não crê em Cristo como seu Senhor. Ele não abraçou a fé salvadora e não quer fazê-lo, porque poderia. Talvez vocês conhecem histórias, eu conheço a história de pelo menos 2 pessoas, um já missionário, muitos anos no campo missionário, pregando, e um dia estudando a Escritura, preparando um sermão, disse: irmãos, eu queria, quando foi pregar, ele avisou: irmãos, eu queria dizer para vocês que eu me converti hoje estudando a Bíblia, né? Ninguém vai aceitar Cristo não, porque eu aceitei hoje, lendo a Escritura. Ótimo, que bom, que bom. Chegou com o ensino, eu não sou salvo, realmente eu não tinha abraçado o Evangelho, ou não me foi pregado, ou eu não quis, mas eu estou entendendo agora. Chegou e disse: eu estou sendo salvo. Um pastor em Brasília, anos atrás, fez a mesma coisa. E assim vai, né? Sim. Foi, exatamente. Então, o Joshua poderia ter feito isso também. Olha, cheguei à conclusão de que eu não sou um cristão, mas eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Não sei se vocês já leram a história de William Templeton. Existe até um filme no Netflix, agora tudo é Netflix, né? Come Next Sunday, eu acho que esse é o título. Que esse homem foi um grande, grande evangelista, maior do que Billy Graham, inclusive. Ele era companheiro de Billy Graham, mas ele era muito mais capaz do que Billy Graham, muito mais, o melhor pregador, ele era muito mais empolgado, ele conseguia mostrar o evangelho de um modo muito mais vibrante que o próprio Billy Graham, mas ele abandonou a fé. Chegou à conclusão, especialmente estudando a evolução, a ciência, a ciência está mostrando que a Bíblia não tem razão, eu não posso mais pregar, enfim. E esse homem, que era um exemplo de grande evangelista, se tornou, na verdade, um inimigo do cristianismo. Foi para o Canadá, se tornou primeiro-ministro, vê como era um homem capaz, primeiro-ministro lá no Canadá. E assim ficou, até os últimos momentos da sua morte. Quando ele estava perto de morrer, as últimas palavras foi: eu preciso de Cristo. Que bom, que bom. Deus queira que tenha escutado essa oração e realmente Cristo tenha recebido. Mas aqui no caso do Joshua, ele está dizendo: eu não tenho e nem quero. Eu não tenho e nem quero.
Ele não abraçou a fé e não quer. Essa é a verdadeira tragédia de Joshua Harris. Não quer Jesus Cristo. Para pensar, até que ponto eu estou realmente comprometido com Cristo? Que diferença faria se eu hoje anunciasse que não sou um cristão? Pense nisso, vamos botar a hipótese, não quero que nenhum de vocês faça isso não. Vamos imaginar que hoje à noite você volta e diz: pastor, dê um aviso aqui para a igreja, eu queria avisar que eu não sou crente. Até mais, foi bom, prazer conhecer, bom estar com vocês, até a próxima. A pergunta é: que diferença esse anúncio iria fazer na sua vida amanhã de manhã? Não, foi aqui, perguntando o quê? Diferença? Que diferença? Não, a vida continua. Hã? A vida continua? Então, na verdade, você já vivia como um não cristão, não é? Não mudou nada, não mudou não. O que eu faço, o que eu penso, o que eu gosto, é a mesma coisa. A diferença é que eu não venho mais para a igreja, mas eu continuo sendo a pessoa que eu sou. Sério? Tirou Cristo da vida e a vida continua? Como é isso? Pense nisso, é uma boa pergunta. Se eu hoje abandonasse o nome de cristão, o que é que mudaria na minha vida? Em que o mundo tem enfraquecido as minhas convicções? Onde devo me fortalecer para evitar a queda? Pensemos nessas coisas, meus irmãos, e olhemos para nós mesmos, nem tanto para o Joshua, mas para nós, nosso coração, que Deus nos livre da queda. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos orienta, nos dirige, nos guarda pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.